Na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre polimorfismo. Então, através do polimorfismo, que é uma técnica da PO, a gente consegue criar comportamentos diferentes do mesmo método em uma hierarquia de classes. Então, pode até parecer confuso essa frase aqui, se você não tem tanta experiência com PO, mas eu posso desenhar aqui um esquema onde você consegue entender melhor o que é que eu estou querendo falar. Quando eu falo de uma hierarquia de classes, eu falo de algo parecido com isso, né? Então, você tem uma hierarquia de classes, então você tem classes e subclasses. Quando eu falo em comportamento diferente, eu estou falando que a minha superclasse ela vai ter um método chamado de M, e esse método vai fazer algo. Por exemplo, ele vai desenhar na tela uma linha verde. No meu primeiro filho aqui da esquerda, né, na minha primeira subclasse, também vai existir o método M, só que ele vai ser diferente. Ele vai se comportar de forma diferente. Por exemplo, ele vai desenhar uma linha vermelha. E o método M desse filho, ele possui também o mesmo nome, né? O método possui a mesma assinatura, só que ele vai ter um comportamento diferente. Ele vai escrever na tela M, uma linha amarela, quando o método M for chamado, né? Então, vocês podem notar que apesar desses métodos eles possuírem uma mesma assinatura, né? Então, aqui eles possuem comportamentos diferentes. Então, é disso que fala essa frase, né? É disso que do que se trata, né, o polimorfismo. E aí, se a gente trouxer esse conceito aqui para o mundo real, você pode ter a seguinte situação, né? Quando a gente fala de abrir, né, esse verbo aqui, a gente pode estar utilizando a ação abrir, né, em diversos objetos e com objetivos diferentes, né? Objetos diferentes e objetivos diferentes. Como, por exemplo, né, quando eu falo abrir porta, abrir garrafa, né? O método é o mesmo, né? A ação é a mesma, só que o objeto é diferente e o objetivo que a gente quer é diferente também. Abrir porta é diferente de abrir garrafa, né? Abrir lata de sardinha, abrir qualquer outra coisa, né? Então, essa é uma ideia inicial do mundo real, né? Quando a gente tenta criar uma analogia com polimorfismo. E aí, se a gente criar outro caso para entender melhor como é que isso funciona, então você pode imaginar que aí na sua casa você tem dois aparelhos eletrônicos. O primeiro é um abajur e o segundo é um computador. E aí você vai ter somente uma tomada para ligar esses dois aparelhos, né? E logicamente você não vai ter nenhuma extensão, nenhum T para ligar os dois ao mesmo tempo. Então, você não pode ligar. Então, você só consegue ligar um por vez, né? Quando eu estou ligando o abajur funciona. Quando eu ligo o computador funciona. Então, dá para ver, né, que aqui a gente tem um mesmo objeto, né, no caso da tomada, né, que consegue alimentar objetos diferentes, e esses objetos diferentes eles têm propósitos diferentes, né? Então aqui é uma analogia ao polimorfismo, né? Eu tenho a energia que faz coisas diferentes no abajur,
e também faz coisas diferentes no computador, né? E aí, nesse caso, né, o ponto de convergência entre esses dois objetos diferentes, né, é a tomada, né? Então, quando a gente fala de POO e fala de polimorfismo, então a nossa estratégia, né, o nosso objetivo é a gente criar a nossa própria tomada, né? Então, cada linguagem de programação ela vai ter um jeito específico de fazer isso. No C++, que é uma linguagem de programação que eu gosto bastante, a gente precisa utilizar ponteiros ou referências para a gente criar essas entidades polimórficas, né? Então, essas entidades polimórficas são entidades que terão um ponto de convergência, que o M vai ser a nossa tomada, né? Só que elas, quando postas em execução, farão coisas diferentes. Então, como exercício de classe, a gente tem aqui, né, o código-fonte eu coloquei no GitHub. E aí a gente vai abrir esse código para dar uma olhada no que é que ele está fazendo, né? Vou abrir aqui uma nova janela. E aqui eu tenho outro exemplo de código-fonte feito em Java, utilizando o conceito de polimorfismo. Então, em Java, aqui eu trouxe a representação, né? Esse código aqui é funcional, certo? Você pode copiar esse código-fonte aqui, colocar dentro de uma IDE de Java e colocar ele para funcionar, né? Aqui na minha máquina, no Windows, se eu não me engano, eu não tenho nenhuma aqui instalada. Mas, se você tiver instalado aí na sua casa, né, você pode copiar esse código e colocar para funcionar. Então, aqui vai ser o seguinte, ó. Você tem 1, 2, 3, 4 classes, né? Cada um com um propósito diferente. Eu tenho a minha superclasse, que eu chamei de veículo, e essa superclasse ela tem um método, apenas um único método, que é o método buzinar. Então, toda vez que a gente criar um objeto deste tipo e a gente chamar o método buzinar, será impresso na tela buzina não instalada, né? E aí a gente vai usar o conceito de polimorfismo agora, né? A gente até viu isso no primeiro exemplo. Então, eu vou ter uma mesma assinatura, né? Vou ter uma classe chamada automóvel, que vai herdar as características da superclasse veículo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a minha própria característica para objetos do tipo automóvel. Quando um objeto do tipo automóvel chamar o método buzinar, ele vai imprimir na tela bip bip. Então, isso daqui, né, é característica do polimorfismo. Você tem uma hierarquia, porque automóvel é filho de veículo, e aí você tem uma característica diferente. Essa característica aqui, essa coisa que a gente está fazendo aqui, a gente chama de sobrecarga, né? Sobrecarregando o método. Minto, sobrescrevendo o método. E aí eu faço a mesma coisa para o objeto, né, para a classe bicicleta. Estendo de veículo e faço com que o método buzinar imprima na tela fonfon. Certo? E aí vem um pulo do gato. Para que a gente vai utilizar polimorfismo, né? Eu criei uma oficina, né, de carros aqui, uma classe para representar a nossa oficina de carros. E essa oficina de carro, toda vez que tiver um carro dentro dela e alguém apertar a buzina, ela automaticamente vai ou mostrar na tela bip bip ou mostrar na tela fonfon, certo? Então, como é que ela vai funcionar? A gente criou a nossa classe oficina
E aí a gente utiliza uma classe para gerar valores aleatórios, certo? Então, eu criei um método e esse método ele vai retornar um novo veículo. Ou seja, é como se fosse o veículo entrando dentro da oficina, né? Então, toda vez que entra um veículo novo dentro da oficina, né, ele vai ser criado. Então, o meu método aleatório aqui, né, a minha variável aqui aleatória, né, esse objeto aqui, R, ele vai gerar um número aleatório inteiro, né? E esse número aleatório, ele pode ser par ou pode ser ímpar. Toda vez que ele gerar um número par, eu vou criar um novo automóvel. E toda vez que ele gerar um número ímpar, eu vou criar uma nova bicicleta. Então, apesar de V ser do tipo veículo, eu posso instanciar objetos do tipo automóvel e do tipo bicicleta. Porque automóvel e bicicleta estão na hierarquia de classes de veículo, né? São filhos de veículo. Então a gente pode fazer isso. Então aqui é o código onde a gente vai executar, né? A gente vai criar a simulação, onde a gente vai criar uma nova oficina e um novo veículo, certo? E aí a gente vai criar 4 veículos utilizando um laço. Quando essa linha de código aqui for chamada, um novo veículo vai ser, eu vou criar aqui a oficina, né? Aqui o O da oficina, e vou chamar o método próximo. O método próximo vai criar um número aleatório, e se esse número for par, ele vai criar um objeto do tipo automóvel. Se ele for ímpar, ele cria um objeto do tipo bicicleta. Então aqui pode ter automóvel ou bicicleta. E aí, quando a gente chamar o método buzinar, se aqui for automóvel, ele vai aparecer na tela bip bip. Se aqui for bicicleta, ele vai aparecer na tela fom fom. Então isso daqui é o ganho, né, do polimorfismo, né? Você tem um objeto que tem comportamento diferente. Então vocês, quem tiver computador, né, pode instalar ou o NetBeans ou o Eclipse, colar esse código dentro de um projetinho e testar. Você vai ver na tela que ele vai estar apresentando fonfon ou bip. Então, com isso a gente termina a aula, o tópico de polimorfismo, e até a próxima.